nessa oportunidade de escola bíblica festiva, né? Volto a dizer, onde estamos celebrando os 17 anos do Templo do Corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Resolvemos fazer uma escola um pouco diferente, né? Mas sem quebrar o que caracteriza a nossa escola bíblica. Os irmãos inclusive podem interagir, amém? Os irmãos podem fazer perguntas. Já falei com a nossa cinegrafista, para se for o caso ela dar um zoom aí nos irmãos, né? Que ao fazer pergunta terão que alçar mais a voz em nome do Senhor Jesus, porque a exemplo do círculo de oração, nós incluímos nessa programação festiva da igreja, e estamos há quase 2 semanas, né, de celebração. Começou domingo e vai até domingo que vem, a 8. Então 2 semanas, né? Começamos no dia 14, vamos até o dia 28. Tivemos já o nosso círculo de oração abençoado, que tratamos sobre crer como diz a Escritura. A temática da festa, de um modo geral, sendo obediente à visão celestial, né? Igreja no foco de ser igreja, sendo obediente à visão celestial. Como eu despluguei aqui o teclado, aí me atrapalhei, não dá para o teclado andar, né? É que acontece, tem um teclado aqui do computador, obrigado, glória a Deus, aí que benção, obrigado. A temática da festividade, igreja no foco de ser igreja, e cada abordagem que nós estamos fazendo, a gente tem primado por isso, porque igreja difere de denominação. Nós já explicamos aqui por A mais B que a denominação ela está aliás, a igreja está contida na denominação. A gente já explicou isso aqui, o porquê. Porque a igreja está contida na denominação e não a denominação contida na igreja. Porque a igreja ela é cosmológica, e o termo sinônimo dessa cosmologia é o ser católico, ser universal. Não igreja católica, não a igreja universal, porque a palavra universal significa católico e vice-versa. Eu prefiro usar o termo cosmológico, porque aí a gente não está gerando aquela confusão nos irmãos de que a igreja certa seria aquela lá, não é? São só sinônimos, porque a igreja está espalhada. A igreja somos nós, pessoas. A igreja somos nós, pessoas. E quando a gente trata de igreja no foco de ser igreja, é essa coisa de nós estarmos focados em sermos igreja, e à luz do que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 24, ser igreja é estar sujeito a Cristo. Porque se não estiver sujeito a Cristo, é crente, mas crente até o diabo é. Tiago diz no capítulo 4 do seu livro, não é? Se não estiver sujeito a Cristo, pode ser até protestante, adepto do movimento do século XVI, e pode ser até evangélico, adepto do movimento ecumênico que aconteceu no ano de 1902 na Europa, movimento ecumênico protestante. Já explicamos que a ideia foi de unir as mentalidades protestantes, principalmente luterana, calvinista, enfim, zwingliana e etc. e tal. Inclusive hoje eu vou citar o nome de muita gente na história, né? Porque a nossa temática de hoje é sobre a historicidade, né? É sobre a historicidade das doutrinas cristãs. Amém? Eu quero mais uma vez lembrar a importância que devemos dar à doutrina cristã. A doutrina cristã. E o que é a doutrina cristã? Olha, amados, se a doutrina cristã ela não for segmento apostólico, ela não serve para nós.
Amém? Se ela não for segmento apostólico, ou seja, se não fizermos jus ao que aqueles cristãos que foram acrescidos de quase 3.000 almas na pregação que Pedro fez, lá no capítulo de número 3 e 4 do livro de Atos, onde diz a palavra de Deus que aproximadamente uns 120 estavam reunidos quando acontece a descida do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, além de terem tudo em comum e perseverarem no templo, no partir do pão e nas orações, comendo tudo junto. Eu estou lendo Atos capítulo 2, versículo de número 44 em diante. Mas diz o versículo de número 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se nós não perseverarmos na doutrina dos apóstolos, estamos longe de ser cristão. E deixa eu dizer que a doutrina dos apóstolos, elas não eram nada mais, nada menos que um segmento do Evangelho de Jesus. Evangelho, lembrando, significa norma, doutrina, ensinamento. Amém? A forma substantiva do termo evangelho é isso aí: norma, doutrina, ensinamento. A forma adjetiva do termo evangelho no grego é o que a gente conhece de boas novas. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz que essas normas, essas regras, esses ensinamentos, essas doutrinas, essa notícia nova, ou essas boas novas, elas não são simplesmente uma coisa que alegra o coração. Além de alegrar o coração, ela é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Este evangelho restaura, transforma, liberta, ajuiza. Esse evangelho vivifica dos mortos espirituais. Ele une a pessoa a Deus. Então, se os princípios, os valores e as verdades que nós devemos crer, que nós devemos falar, que nós devemos aderir, abraçar, aceitar, ter como regra de fé e prática, não for a doutrina, e a gente fala a doutrina dos apóstolos, mas a doutrina é a de Jesus. Amém? Mas se não for segmentada na doutrina dos apóstolos, porque, digamos, dos mais humanos próximos a Jesus foram eles, correto, irmãos? Eu até disse aqui na abordagem, em uma dessas abordagens da festividade, se procurar no YouTube tem, que para aqueles que acham Jesus inalcançável em seu exemplo de moralidade, em seu exemplo de linguagem, em seu exemplo de relação com as pessoas, Paulo se aparece como um candidato similar em dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a pessoa olha para Jesus e diz: eu não vou chegar a ser, quem está entendendo da glória a Deus? Eu não vou chegar a ser o que Jesus era. Mas aí Paulo diz: então olhe para mim, sede meu imitador. Dá para entender isso que Paulo diz, irmãos? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não estava se ensoberbecendo, Paulo não estava se amostrando, ele estava querendo dizer que é possível seguir os passos de Jesus, que é possível ser luz do mundo, que é possível ser sal da terra, que é possível refletir a imagem e a semelhança daquele que nos criou, o Deus do céu, o Deus da glória. É possível, porque quando a gente lê na Bíblia, essa expressão hipérbole do divino, ao dizer: sede santo como eu sou santo. Rapaz, irmão, aí você diz: Senhor, eu desisto. Não é não?
Deus dizendo: sede santo como eu sou santo, sede perfeito. Olha para aí, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Quem já leu isso aqui na Bíblia? Pelo amor de Deus. Aí você diz assim: ser santo que nem Deus é santo. E Deus não é santo 3 vezes, como dizem alguns, baseado em Isaías capítulo 6. Deus não é santo em quantidade, Deus é santo em qualidade. Deus é absolutamente santo. Aleluia. Deus é perfeito, nele não há sombra nem variação de luzes, em Deus não há variação de mudanças. Aí você, como é que eu vou atender a essa ordem do Senhor? Tudo bem, pregar o evangelho é difícil, eu ainda faço, não é? Perdoar é difícil, mas ainda dá para dar umas cacetadas no perdão a alguém, né? Estou falando de dar cacetada em alguém, estou falando de dar umas cacetadas no perdão. É possível perdoar algumas pessoas? Que perdoar é difícil, né, irmão? Mas ainda você consegue ministrar perdão, não é? Diga outra coisa difícil que você acha que é possível fazer. Diga aí outra coisa difícil que você acha possível fazer. Vamos lá, que a gente está transmitindo ao vivo para não perder tempo. Diga aí uma coisa que Jesus ensina na palavra que você acha difícil, mas ainda é possível fazer. Perdoar eu já falei. Pregar o evangelho é um negócio meio preguiçoso, né? Mas a gente ainda faz. Orar sem cessar, né? Eita, né? Dá a outra face quando alguém bater de um lado, você dá outro. É difícil, mas você ainda faz, né? Aleluia. Diga outra aí. Amar, né? Amar quem lhe odeia, que lhe persegue, como Jesus disse, né, irmã Cláudia? Mas você ainda se esforça e consegue. Mas ser perfeito, como Deus é perfeito, quem consegue? Ser santo, como Deus é santo, quem consegue? Ninguém vai conseguir. Mas aí chega o apóstolo Paulo dizendo: ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí, ó, eu não consigo ser igual a Cristo, mas que nem a Paulo dá para, né? E ainda é difícil, não é, irmão? Mas Paulo era tão humano quanto eu e você. Aí você diz: mas Jesus não era humano, pastor? Sim, Jesus era humano, mas em Jesus não havia dolo, em Jesus não havia mácula, em Jesus não havia pecado. Amém, irmãos? E a Bíblia ainda diz palavras do próprio Senhor Jesus, que nascido de mulher não houve ninguém igual a João Batista. Ou seja, João Batista ainda tinha mais méritos, digamos assim, de que Paulo, nesse aspecto de ser o maior nascido de mulher. Vê? Paulo, glória a Deus, chega a dizer: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, mas ele, em um momento de muita humildade, chegou a dizer que dos pecadores ele era o principal. Não é? Isso é para nós termos uma ideia de alcance. Que é possível? É possível. É possível sermos luz do mundo, sermos sal da terra. Amém, igreja? É possível refletirmos Deus neste mundo de trevas. Agora, para isso é necessário que nós vivamos segmentados na doutrina apostólica. E essa coisa de doutrina apostólica é muito séria, porque aí deixa eu abrir um parêntese, ou um colchete, ou uma chave, como você queira. Eu só não vou abrir aqui, pode ser até postos, mas não posso abrir aqui aspas. Dizer a você que estamos falando nada mais, nada menos de verdades bíblicas. Não estamos falando, aposto para quem esqueceu, um termo que fica entre vírgulas, que explica outro termo da oração, não é? Estamos falando de verdades bíblicas, estamos falando do princípio de crer, como diz a Escritura. O que Jesus disse é sine qua non para quem quiser ter o Espírito Santo habitando na sua vida. Não se tem o Espírito Santo residindo em seu viver se não crer, como diz a Escritura. Eu até falei antes
dessa ministração, estávamos em off, não é? Em off pela transmissão de vídeo, mas transmitido pelas plataformas de áudio da Rede Cristã, que se crermos diferente do que diz a Bíblia, atraímos demonização para as nossas vidas. É importante pontuar isso, mais uma vez. E quem quiser ter o Espírito Santo, tem que crer como diz a Escritura. Quem quiser ter a sua vida como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperar, tem que ler, meditar e viver a palavra de Deus. Quem quiser ser alcançado por todas as sortes de bênção, Deuteronômio 28, tem que ouvir a voz do Senhor, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, e ter o cuidado de fazer conforme está escrito. Amém, amados? Quem ainda mais, como o Senhor disse a Josué, ser conduzido prudentemente por onde andar e prosperar o seu caminho, tem que estar focado na palavra de Deus. E diga-se de passagem, tudo que todo mundo hoje mais quer é isso. É bênção para cá, é bênção para lá, é vitória para cá, é vitória para lá. Querem até ser blindados de demonização, e claro, quem é que não quer isso? Não é? Querem estarem livres de olho grande, olho gordo, mal olhado. Não querem que o diabo tenha vez em voz em suas vidas. Querem ter vitória, querem bênção, querem ser bem-sucedidos, querem alcançar os objetivos, ter os sonhos bons concretizados, ter o desejo do coração realizado. Mas para que isso aconteça, é importante que se volte as atenções para esses textos da palavra de Deus que acabei de mencionar. Deuteronômio 28, 2, Josué capítulo 1, versículo 7 em diante, Salmo 1, João 7,38, não é isso? Atentar para isso aí. E onde está a questão da história, pastor, das doutrinas cristãs? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 22, versículos de número 18 e 19. Apocalipse capítulo de número 22, versículos 18 e 19, que nos diz a palavra de Deus. João falando: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja como é levado a sério esse negócio de nem subtrair, nem adicionar nada às escrituras. É muito sério isso. Agora eu quero chamar a atenção de que essa abordagem não é uma abordagem de bibliologia. Amém? Não é uma abordagem de bibliologia. É uma abordagem sobre doutrina. A importância de termos o cuidado com ensinamentos que surgem por aí. E está surgindo cada coisa mais terrível de que a outra, não é? Então atentemos para o cuidado de não acrescentarmos nem subtrairmos. 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 14 e 16. Eu trouxe o quadro para cá. Para quem não conhece a nossa escola bíblica, a gente sempre usa
o quadro, que o pessoal chama de quadro negro, mas o nosso é verde, está tudo bem, tudo em casa, né? Porque a gente escreve aqui ainda. A gente tem computador, tem telão, graças a Deus, mas a gente usa o giz, o pastor se suja todinho, não é uma benção, né? Mas é uma escola bacana. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 14 ao 16. Pedro dizendo: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Vamos a outro trecho. Gálatas, está ali no quadro, capítulo 1, versículo 6 a 9, que nos diz as Sagradas Escrituras: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? Anátema significa maldito. Quando você para estudar sobre a questão da doutrina cristã, você vai se deparar com livros acadêmicos com a palavrinha chamada dogma. A palavra dogma, que deriva do grego dokei, não gosto de estar mencionando muito termos gregos, até porque faz tempo que eu estudei grego e eu não falo grego, e falar grego e ler grego é um negócio de grego para a maioria. Eu não quero estar do tipo assim me amostrando, mas só para dizer que a palavra dogma tem a ver com um termo grego que significa parece-me ou agrada-me, ou então determinei definitivamente ou determinei definidamente algo, de modo que para mim é fato estabelecido. Então, quando a gente fala de doutrina de igreja ou doutrina da fé cristã, o pessoal entende, mas colocam como uma forma pejorativa a palavra dogma. Aí dogma, a tua igreja é cheia de dogma, porque ficam querendo botar a doutrina do outro para baixo. Aí fica usando de maneira pejorativa a palavra dogma. Mas dogma é algo que, depois de análises, depois de pesquisas, depois de estudo científico, pode ser determinado como sendo verdade. Vocês não estão entendendo? Aí, filosoficamente, a palavra dogma é aceita no universo intelectual assim, científico e inclusive religioso. Então, se eu falar aqui a questão de dogma, não leve a mal, mas eu tive que trazer para deixar claro para todo mundo, até porque existem pessoas também que exigem mais quando a gente está fazendo uma transmissão dessa natureza. Aí a minha maior preocupação foi sobre a história das doutrinas cristãs. Por quê? Trazendo para uma linguagem bem alimentada dos nossos dias. A cada dia está surgindo cada invencionice dentro das denominações. Já perceberam isso? A cada invencionice, não é? Por um lado procuram mistificar o que Jesus
desmistificou. O que é mistificar? O que Jesus desmistificou. Por exemplo, Jesus chegou para a mulher samaritana e disse: mulher, a hora vem é chegada em que nem em Jerusalém, nem no monte adorarão o Pai, mas o adorarão em espírito e em verdade. Percebam que se fala muito hoje de orar no monte. Vamos para o monte orar, vamos para o monte orar. Já perceberam isso? Porque para muita gente a oração no monte ela é mais eficaz do que orar dentro de um templo, dentro de casa, orar em qualquer outro canto. Para alguns irmãos. Não estou dizendo que são para todos que vão para o monte. Como há quem idolatre o templo. Ou seja, Deus só vai me ouvir se for no templo. Não, Jesus desmistificou isso. Quando disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, onde você estiver, se você estiver focado no Senhor, em oração, em louvor e em meditação da palavra, o Senhor está te vendo, o Senhor está te ouvindo, o Senhor estará te respondendo, o Senhor está contigo, independente inclusive de qualquer coisa. Ele prometeu: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E independente de onde eu estiver, se eu orar com fé, porque o que atrai a atenção do Senhor para a minha oração é a minha fé. Amém, amados? O que atrai a atenção do Senhor para o meu louvor é se eu o louvar com a minha fé. O que atrai a atenção do Senhor para a minha vida é se eu viver por fé e não espaço geográfico. Então há uma tentativa de mistificar o que Jesus desmistificou. Eu tenho ministrado sobre a unção com óleo, que é uma doutrina bíblica, Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante. Porém, a unção com óleo, ela tem sofrido detrimento pela maioria dos pastores, porque por outro lado, há quem tenha mistificado a unção. Há quem tenha vulgarizado a unção e há também quem tenha comercializado a unção. Tem gente vendendo óleo que está errado, está todo mundo ungindo todo mundo que está errado, não é? E a mistificação do óleo, óleo amarelo, óleo azul, óleo verde, óleo de diversas cores, cada uma simbolizando uma, vamos dizer assim, situação abençoadora para a vida das pessoas. Isso é mistificar a unção com óleo. Contrário a isso, eu quero dizer que, à luz da Bíblia, só quem deve ungir é quem, à luz de Tiago capítulo 5, exerce o ministério de cuidar de vidas. E qual é o ministério de cuidar de vidas? Pastor, presbítero, evangelista. E quando eu falo agora assim dessas nomenclaturas de função eclesiástica, é importante dizer que tudo isso são funções eclesiásticas e não cargos. Porque cargo é presidente, vice, tesoureiro, secretário. E por outro lado, o cargo inspira um certo destaque. E na igreja, em nosso meio, o único que merece destaque é Jesus. Nós todos somos servos. Servos que têm maior responsabilidade sobre os outros servos. Eu digo membros, porque ser pastor é ser membro do corpo de Cristo. Ser evangelista é ser membro do corpo de Cristo. Ser presbítero é ser membro do corpo de Cristo. São membros com a responsabilidade maior sobre os outros membros. E não somos em nada melhor e mais do que ninguém. Só temos mais responsabilidade. Só temos mais responsabilidade de ensinar, de cuidar, de tratar, de assistir, de acompanhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por outro lado existe o fascínio de grandeza
Por isso que tem hoje grupos de pessoas dizendo: eu não como nada de pastor. Tem até quem resolveu ser crente em casa, que são hoje chamados desigrejados, porque não querem estar sob o pastoreado de ninguém, por conta de alguns pastores que se ensoberbeceram e, dominados pelo fascínio de grandeza, resolveram se sentir grande e botar os outros crentes para baixo, humilhar. Aí tem aquele que é invocado e diz: eu não quero mais saber de nada de pastor, não estou comendo nada de pastor nenhum, e resolveu ser crente em casa. E interessante que alguns até se contradizem, porque eles abolem o pastoreado, mas se nomeiam líderes de outras vidas espiritualmente, ou seja, camufladamente está exercendo o papel pastoral, porque ele está querendo orientar, está instruindo até. A tremenda da hipocrisia um negócio desse. Mas o problema ainda não está aí, e eu volto a dizer o que eu disse na primeira ministração dessa festividade. Paulo não tinha problema nenhum com isso, com quem aparecesse aqui ou ali, levantando um grupo, se nomeando pastor, ou sei lá o que for, contudo que não edifique sobre outro fundamento, o qual é Jesus, o qual é Cristo. E edificar sobre o fundamento que é Jesus é estar ensinando a palavra. Se estiver pregando o evangelho como deve ser pregado, que aí é o grande problema, não tem, aí para Paulo não tinha problema, para Jesus muito menos, para Deus muito menos. Mas o fascínio de grandeza é outra coisa que tem inclusive atrapalhado a doutrina cristã. Porque com esse fascínio de grandeza, não estou nem falando do elemento apóstolo e bispo que se nomeia hoje, porque já estão criando um outro segmento eclesiástico que não tem fundamento na Bíblia, que é o tal do capelão, a tal da capelania. Capelania, irmãos, para que os irmãos não sejam enganados, era um líder religioso, pastor, padre ou babalorixá, que respondia religiosamente nas forças armadas. Não é isso, capitão? Que respondia religiosamente nas forças armadas. Aí era o capelão. E ele sempre fazia o culto chamado ecumênico. Responde ainda, porque ele faz o culto ecumênico. Por isso que é o nome dado capelão. Função essa que se estende às unidades hospitalares, para manter a ordem dos religiosos que costumam visitar os seus afins nas unidades hospitalares uma vez internado. Aí o capelão é o cara que mantém a ordem. Só que estão exteriorizando a capelania das Forças Armadas e das unidades hospitalares e estão criando um núcleo eclesiástico. E aí já estão dizendo que ser pastor é fichinha. Do tipo assim: você, pastor, é uma autoridade, você é um líder espiritual, religioso, alguma coisa. E quem é capelão é autoridade eclesiástica. Veja que bobagem um negócio desse, não é? E a farda é tipo assim, do tipo, chegou o cara, cheio de divisa, cheio de medalha, estrela, o chapéu, como é o nome desse chapéu? O cap, e é a moral, porque é a autoridade eclesiástica. Meu irmão, independente de cap, independente de paletó, independente de gravata, independente de divisa, eu quero dizer que nós não somos nada se não for a presença de Deus na nossa vida, e não é título e não é roupa que nos faz expulsar demônio, curar o enfermo e ganhar alma para Jesus. É o estarmos cheios do Espírito Santo que faz a diferença. Agora, isso é um problema, sabe por quê? Porque tem muita gente enrolando por aí os crentes e ganhando dinheiro às custas disso, e tem pessoas que inclusive estão deixando
o bom convívio da fé cristã pelo fascínio de se tornar isso e aquilo outro. E essa palavra é para esclarecer, abrir os olhos, orientar. Mas vamos à doutrina cristã. Entre os católicos e protestantes existe um problema, porque a Igreja Católica, ela alega, prestem atenção, ela assevera, né, que, por exemplo, o que é perfeito, o que é certo, não precisa de estar mudando, de estar evoluindo, de estar se diferenciando. E entre os católicos existe a, vamos dizer assim, garantia de que estão certos. Eu estou falando isso a nível teológico, viu, irmãos? Porque eles alegam que o dogma da Igreja Católica é o mesmo do passado. Eles alegam ter uma Bíblia imutável. Já a Igreja Protestante, né, e aí é coisa do século XVI o termo, ela vem sofrendo alterações no seu corpo doutrinário. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que concordar e discordar. Assim, se a Bíblia da Igreja Católica ela é imutável, e o dogma da Igreja Católica, os ensinamentos, a doutrina da Igreja Católica, eles se gabam de ser imutável, há um problema da heresia. Porque muita coisa que você tem na doutrina católica não tem fundamento bíblico. Por outro lado, o segmento protestante, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, a gente vê que é uma constante mudança no corpo doutrinário da igreja evangélica. Antes não se podia assistir televisão. Na maioria do segmento evangélico não se podia, porque era pecado. Hoje, já não é mais pecado. Eu estou falando aqui de uma predominância. Aí você diz, pastor, mas isso é uma coisa dos pentecostais. Sim, mas havia um tradicionalismo ainda dentro da igreja tradicional, da preservação, por exemplo, a questão da vestuária. Não se podia cortar cabelo, agora pode. Não se podia usar calça comprida as mulheres, e agora usam. Percebe que há mudanças? Percebe que há mudanças? Há mudanças. Não é? Não havia mulheres pastoras. Dificilmente se ouviu falar disso. E hoje existem mulheres pastoras. Não é? Então perceba que na igreja protestante a doutrina está mudando, está se adequando ao modismo do momento. Mas deixa eu dizer aos irmãos que as verdades de Deus, elas são imutáveis, porque Deus é imutável, e ser imutável significa não muda. Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Então o que é que está havendo, pastor? As igrejas estão erradas? Bem, é interessante seguir essa ministração, e nós teremos a segunda parte na próxima quarta-feira, mas adiantar aqui para os irmãos que o grande problema é que tanto na Igreja Católica, porque para que um dogma na Igreja Católica fosse tido como doutrina, houve muita análise, houve muita pesquisa, houve muita concordância, até que um líder hierarquicamente eclesiástico definisse como sendo doutrina, e esse líder é o Papa. O que o Papa dizer que é doutrina na Igreja Católica. Na igreja evangélica, supostamente a autoridade é dada à igreja, e que é o conjunto dos crentes. Porém, a maioria dos crentes tem uma preguiça muito grande de ler a Bíblia, e para meditar nela é duas preguiças. Principalmente o tal do pentecostal. Nós somos pentecostais, mas ainda bem que os irmãos aqui não têm preguiça de ler a Bíblia nem de meditar. Porque o crente pentecostal, ele, como é preguiçoso para ler a Bíblia e meditar na Bíblia, ele diz logo que tudo é mistério, porque ele não entende e nem faz esforço para entender.
Não é verdade? Ele não procura pensar, ele não procura resposta. E deixa eu dizer a você que a palavra de Deus tem resposta para tudo. A resposta de Deus, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que foi que houve? O que houve e o que há é que há muita gente despreparada, inclusive, para assumir a função eclesiástica, sem o mínimo de conhecimento bíblico. E esse problema de hoje é um problema de antigamente. Aí onde está a falha? Em Deus? Não. Na palavra de Deus? Não. Está em não orarmos, em não buscarmos o entendimento do Espírito Santo, para que à luz do Espírito Santo houvesse o entendimento de fato e devido do que diz a Escritura sobre determinada situação, determinada causa, determinado comportamento, determinadas ações, determinado procedimento. E deixa eu incluir o elemento cerimônia. Estou falando de cerimônia porque misericórdia. Se for falar de cerimônia aqui, irmãos, vocês sabem que há celebrações que nem parece culto, não é verdade? Há manifestações que nem parece culto. Pois bem, Deus deu a palavra. Deus já deu a palavra. Não precisa ninguém estar inventando, criando moda. Já está escrito. Já está tudo elaborado nas Escrituras. Cabe aos líderes espirituais, como dizem os capelães, cabem aos pastores e aos crentes de um modo geral procurarem seguir o lema da hermenêutica, a arte de interpretar, é comparar a Bíblia com a própria Bíblia. Comparar a Bíblia com a própria Bíblia e usar o trecho bíblico com o contexto bíblico. Porque essa fala de que texto sem contexto é pretexto para a heresia, não é palavra de pregador aí de televisão e de rádio, não. Esse é o lema da hermenêutica. É o lema da hermenêutica. Que texto sem contexto bíblico é pretexto para heresia. E heresia é uma maldição tão grave quanto o pecado da idolatria. O povo de Israel saiu da idolatria até entrar no cativeiro babilônico. Quando sai do cativeiro babilônico, envereda para a heresia. Está debaixo de maldição do mesmo jeito. Porque se crê como diz a Escritura, rio de água viva flui em nosso ventre. Mas se não crermos como diz a Escritura, atraímos maldição, demonização para as nossas vidas. Quando, no capítulo 15, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, aconteceu o primeiro concílio, e o que temos de conhecimento bíblico foi o único que vale, viu, irmãos, para a fé cristã. Porque eu quero dizer aos irmãos que esse é o único concílio que serve para nós. Diga comigo, o único concílio que serve para a fé cristã é o concílio que houve em Jerusalém. Esse aqui do capítulo 15 de Atos. Porque o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o segundo de Constantinopla, o terceiro de Constantinopla e o segundo concílio de Niceia, amados, não serve para a nossa vida, para a nossa fé, porque são concílios católicos. Não servem. Amém? Deixa eu dizer a você ainda mais, que se os teólogos chamados protestantes do século XX, eu disse que ia citar vários nomes hoje aqui, como Barth, Brunner, Paul Tillich, Niebuhr, Bultmann, Kuhlmann, Dietrich Bonhoeffer,
Bulgakov, aí tem esses nomes Krovsky aqui, Floskovski e Nosvik, não servem. Eles não são os pais da igreja protestante. Deixa eu dizer isso aqui. Eu poderia citar nomes aqui dos avivalistas, né? Muitos conhecidos: Lutero, Spurgeon, John Wesley, D.L. Moody, John Burney, Jonathan Edwards, Joseph Whitefield, David Brainerd e Guilherme Kerr. Mas eles são avivalistas, são pessoas que, misericórdia, irmão, queira Deus levantar homens nos dias de hoje como esses homens aqui foram levantados, que trouxeram verdadeiros avivamentos, não é? Mas ainda assim, eles não são os pais da igreja evangélica, os pais da igreja protestante. Deixa eu acrescentar aqui Henrik Clariens, que é o autor do livro Teologia Sistemática, adotado nos seminários pentecostais. Teologia Sistemática. Quem não conhecer esse livro aqui não sabe o que é seminário, não é? Nem Lois Berkhoff, que é o teólogo moderno da igreja presbiteriana. Nem eles são os pais da doutrina da igreja evangélica, da fé cristã. As verdades de Deus já estão aqui. Já estão aqui. Cabe a nós lermos com muito cuidado e carinho, não defendendo os nossos interesses, mas estar focado no ideal de Deus. Procure estar focado no ideal de Deus. Aí eis a grande confusão. Eu disse aqui um dia desses. É uma confusão já no meio dos crentes. Imagine no meio do pessoal que não é crente. Qual é a igreja que fala a verdade? Não é? Qual é o pastor que fala a verdade? Porque uma denominação diz uma coisa, a outra diz outra. Um pastor diz uma coisa, o outro diz outra. Aí tem a convenção, tem o sínodo, tem o presbitério. Quem é que está falando a verdade? Sabe qual é o grande problema dos líderes de hoje? É que eles estão mais interessados em seu status, em seu pão, em seu carrão, em sua casona ou casarão, em seu status quo, sabe? Do que interessado em salvar vidas, do que interessados em glorificar o nome do Senhor. Se voltarmos, e eu faço um apelo aqui aos pastores que estiverem me vendo e me ouvindo, para estarmos focados no ideal de Deus, procurarmos ser mais bibliocêntricos. Uma vez um pastor disse a mim: pastor, mas cada um vê a Bíblia de um jeito, entende da sua maneira. Aí eu disse: aí, irmão, deixa de ser reino de Deus, é casa de mãe Joana. Desculpa aí, Joana, que estiverem me ouvindo aí. Eu sei que ninguém manda na sua casa assim a torta e a direita, mas é o chavão popular, né? Casa de mãe Joana, todo mundo manda. E no reino de Deus não é assim, não. No reino de Deus, irmão, a primeira e a última palavra é a dele. Aleluia. É a dele. Para que sejamos um bom intérprete das Escrituras, precisamos largar de nós todos os nossos interesses pessoais. Porque, infelizmente, a Bíblia tem sido pregada à base dos interesses denominacionais, dos interesses convencionais, dos interesses pessoais. Por isso que temos dito que, se Jesus depender da qualidade do evangelho que é pregada hoje para vir, ele vai demorar. Porque ele só virá quando o evangelho do reino de Deus for pregado a toda criatura. Então a chamada para que, pastores amados e irmãos, nós voltemos as nossas atenções para as Sagradas Escrituras. Amém? Aí essa variação de tempo que tem acontecido na igreja protestante, na igreja evangélica, é que tem sido o grande problema da dogmática cristã, da dogmática protestante, da dogmática evangélica. A gente vai trazer isso em miúdos na próxima abordagem, mas já fica aqui essa grande introdução.
de que esse problema de doutrina é mais complexo do que a gente possa imaginar. Por isso que eu quero dizer aos irmãos, procurem estar em comunhão com Deus, para que a lupa do Espírito Santo vocês possam entender o que leem. Amém? Em o nome de Jesus. Mas o princípio fundamental é esse, viu, amados? Crer como diz a Escritura, para que rio de água viva flua no seu ventre. Crer como diz a Escritura, para que as bênçãos lhe alcance. Crer como diz a Escritura, para que você seja conduzido prudentemente por onde quer que você andar. Crer como diz a Escritura, para que a sua vida seja como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto da estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, amados? Senhor, portanto, nos abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos estão convidados a virem e a assistir à próxima ministração sobre a história das doutrinas cristãs. Amém?